Pessoal, então temos aí hoje, né, dois convidados especiais, um é grande parceiro, o outro eu conheço há pouco tempo, mas cara incrível também. E pessoas que trazem uma experiência assim muito direta e muito prática do que é China, né? Porque a gente acha que conhece China aqui. A gente acha que comercializa carne com eles desde 2015, entende alguma coisinha, né? Mas é um mercado muito complexo. Acho que tem uma cultura muito diferente, a cultura oriental é muito diversa do que nós estamos acostumados. Então, aproveitando que está todo mundo aí incomodado com a não suspensão da suspensão, né, das exportações de carne bovina brasileira para lá, acho que é legal a gente conversar com quem de fato entende e vive isso, que é a vivência, ela traz uma experiência completamente diferente do que a gente acha que a gente sabe, né? Então, vou apresentar aqui nosso primeiro convidado. Ele mora em Xangai, lá na China, desde 2005. Então, vejam aí, né, a complexidade do conhecimento do Conrado, né? Lá ele montou uma empresa de importação e distribuição de carne até 2018 e, por isso, ele acumula essa experiência aí densa para compartilhar com a gente. Hoje ele é consultor internacional para empresas chinesas. Então, aqui, a gente está aqui com o Conrado Beckerman, que é também o Brand Manager da China, na China do bacalhau a vinhos, então entende tudo aí de vinhos, né? É. Ó, depois você me conta se é verdade ou não, Conrado. Diz meu marido que vinho, se não for chileno, não é vinho. Então, depois a gente conversa sobre isso. E ele está organizando aí uma coisa muito legal, que é o Festival Internacional de Carnes de Xangai, que vai ser a maior churrascada do mundo, tá? Olha só. Então, assim, é um evento sensacional, né? Por isso vale muito a pena participar, é a maior churrascada do mundo. Então, anotem aí, Festival Internacional de Carnes de Xangai. E se eu tivesse falado alguma bobagem aí, você me corrija, Conrado. Seja bem-vindo. Bom, obrigado, Lígia. Valeu. Prazer estar aqui. Obrigada. Eu queria apresentar o Marcel também, dar as boas-vindas. Marcel é parceirão nosso, né? Tenho muito orgulho de contar que a gente trabalha junto em vários projetos de consultoria, porque além dele ser um parceiro aí, ele é um grande profissional, né? Então, a gente se aproxima de pessoas boas e tem orgulho disso. Ele é consultor pecuário, ele ajuda o pecuarista a colocar a casa em ordem, ele estabelece diagnóstico econômico para empresas rurais, desenha custo de produção, coisa que 98% dos produtores precisam fazer, coloca no papel e em prática aí planejamentos econômicos de longo prazo, e ele tem mais um monte de features, né? O Marcel é um cara extremamente inteligente e proativo, e por isso, além da parte de consultoria, ele está exportando carne para a China também. Então, ele tem container aí perdido no limbo, né, Marcel? Depois você conta aí um pouquinho da sua experiência. Estamos aí. Ele pode ajudar a dar um panorama aí também dessa situação das exportações por lá, especialmente aí sobre os containers que foram enviados após o dia 3 de setembro. E hoje saiu a confirmação aí da rejeição por parte da China de alguns containers, né? Mas assim, sejam muito bem-vindos. É uma honra, assim, um grande prazer receber vocês aqui. Eu acho que o mais legal dessa conversa é a gente aproveitar o meio copo cheio, não o meio copo vazio, né? Então, entender um pouco mais sobre o perfil do consumidor chinês, a dinâmica da comercialização daquele país e conseguir projetar o que pode acontecer, mais do que no curtíssimo prazo, no médio e no longo, né? Explorar um pouco dessa experiência prática de vocês com comercialização de China. Eu acho que tem muita coisa mais interessante para a gente falar do que o ponto de hoje, né? O ponto nervoso e nevrálgico do mercado. Mas a gente abriu uma caixinha de perguntas no Instagram e é óbvio, né? Pessoal, façam as perguntas que vocês quiserem, a gente vai filtrar e lançar aí para o Conrado e para o Marcel. E aí a pergunta que mais chega né? Quando a China vai voltar a importar? Não tem como fugir. Então, acho que a resposta é exata, precisa, ninguém sabe aqui, mas dá para a gente traçar uma ideia aí, com base no quanto eles precisam da nossa carne, ou se interessam por isso, ou tomaram gosto por isso, né? Então, queria perguntar para vocês aí, e aí vocês vejam, a gente começa a estabelecer uma ordem dinâmica de resposta, né? Se vocês acham o prognóstico bom ou ruim, né? Se vocês acham que pode voltar antes do fim do ano, ou se tem alguma sugestão do que pode acontecer daqui para frente. E qualquer informação que eu tenha deixado de compartilhar, por favor, comentem aí também. Então, fiquem à vontade.
Vamos por ordem alfabético. Vai, boa, gostei. Senhora Gostei Por da ordem ordem de alfabética. experiência. O Conrado é o primeiro. Manda bala, Conrado. Bom, eu recebi um recadinho de sua parte que já tem algumas informações do Ministério da Agricultura brasileiro em relação aos containers que chegaram com conhecimento de embarque depois do dia 4 de setembro. E essas informações estão confirmadas, então? Aqui são as 22 horas da noite do 19 de outubro, né? E lá é para nós isso é um choque, porque aqui as informações da China são... O silêncio aqui é tão grande como o silêncio deu, né? Essas informações que Lígia recebeu são confirmadas? São confirmadas que a China pediu para retirar aí o produto dos portos chineses, né? E assim a ministra escreveu uma carta para o diretor do GAC, né? E tentando uma conversa aí para ver se consegue uma reconciliação. Essas são as informações que a gente tem. Na verdade, o Conrado, acho que é mais do mesmo, né? Estava conversando Sim, com o bom. Iago. É um pouco mais do mesmo, é uma confirmação do que já estava acontecendo ali e demorando, né? E tudo mais. Sim, mas não tinha nada oficial. Predecir o que vai passar na China, sabe, é um exercício de dia a dia aqui, né? Ou seja, eu sei que Argentina e Brasil e China, eu acho que ninguém sabe o que vai acontecer amanhã, né? Quando um sai da casa. Mas o chinês, o comércio com a China era mais... Então, uma das coisas que aprendemos de morar na China é fazer algum tipo de previsão do que vai acontecer. Algumas pessoas, alguns analistas podem fazer isso, outros dão errado, como foi o caso da analista do Rabobank, a senhora Pon, que diz no dia 6 de setembro que o governo chinês ia liberar isso até o dia 10 de setembro e estava muito, muito errada, né? A minha previsão é que isto vai continuar e vai continuar sem rumo. Se os contêineres têm que voltar para o Brasil, podemos falar disso. Se os contêineres têm que ir para outro destino, também podemos falar disso mais tarde. Mas o que está acontecendo são coisas interessantes no planeta, né? A China está com problemas energéticos, mas os problemas energéticos não pela falta de organização e de previsão do governo central, mas porque o presidente Xi Jinping decidiu combater finalmente o problema do clima, né? Com a poluição e a desflorestação, os investimentos chineses na África que estão, enfim, que têm problemas de financiamento, têm problemas de retorno do dinheiro, têm problemas no meio ambiente. Então, tá tudo junto numa grande sopa com multicultural, se pode dizer isso, né? Um melting pot com muita coisa e ninguém vai saber o que está acontecendo. Mas uma coisa é certa, que o câmbio climático, a China hoje em dia está pensando a longo prazo, como são os chineses que pensam a longo prazo, eles já começaram a fazer os deveres em casa. O que quer dizer? Queimar menos carvão e subir os preços da eletricidade, ter menos subsídio nas eletricidades, o governo ter menos subsídios na parte de produção, que as empresas sejam mais positivas na parte de contabilidade, né? Então, isso aí é o que os meios internacionais não estão pensando, né? Então, acho que a China politicamente quer levar as rendas do câmbio climático e com isso vem o que está acontecendo com o Brasil, né? Ou seja, isso não são news, não são novidades, mas eu acho que tem alguma direta entre o consumo de carne na China, que
até quando pode aumentar, quanta carne podem comer os chineses, né? É infinito. Então, tem câmbios culturais aqui na China que vieram nos anos 80 com o imperialismo cultural dos Estados Unidos, e aí vem o consumo de proteína animal, que aqui não era habitual, né? Só o porco, né? que se comia. Então, tem muitas coisas acontecendo e eu acho que ando tudo isso para ver o que vai fazer. Uma coisa é clara, que a China quer ser o líder, eu acho, no meu análise, em pôr propostas que vão em contra do câmbio climático, Lígia. Eu acho engraçado, Conrado, que eles entram com essa proposta, essa mudança, na verdade, de ação, tentando contornar a emissão aí e a utilização de combustíveis fósseis, mas sem ainda ter desenvolvido a matriz energética alternativa. E isso causa aí espasmos, né? Uma coisa é você diminuir, uma coisa é você transferir a sua matriz energética, a outra é você interromper uma sem ter a outra. E aí que eu acho que causa espasmos aí na economia global e principalmente na deles. Né? Causa espasmos, sim, causa espasmos fora da China, mas aqui o povo chinês está acostumado aos espasmos. É uma história de espasmos. A única fase na história chinesa que não tive espasmos foi desde 1979 até agora. Ou seja, se as pessoas, se os chineses, o povo chinês tem que ter espasmos, e aí? Como fala no Brasil, e aí? Não tem problema. Para você ver eu como a nossa cabeça... Eu posso... Desculpa. Para você ver como a nossa lógica funciona de maneira diferente, né? A gente pensa, vamos nos preparar para então entrar nessa nova etapa. E lá não, vamos mudar e acabou, né? Sim, sim. A América do Sul, em geral, quando o preço da farinha e do pão sobe, as pessoas saem na rua, né? A batalhar, dizer, eu quero meu pão por R$1, né? Eu acho que aqui, se falta carne, os chineses não vão sair na rua. Senão o tanque passa em cima, ué. Se falta porco, se falta proteína animal, não interessa, as pessoas... Então, isso leva a outro pensamento também, Lígia, que é que a longo prazo não é sustentável para eles continuar importando milhões de toneladas de proteína animal, porque não é sustentável para eles também não. Então, vem outras alternativas que são outros tipos de alimentação, que são os tipos de alimentação que o povo chinês se alimentou durante séculos, né? Vegetais, uma dieta bastante, eu diria, healthy, né? Como se diz? Sim, a base de grãos, cereais. Saudável. Então a moda de comer proteína animal, mesmo se não é muita, porque os chineses, que a população é 1,4 bilhões, demanda muito, não? Então está tudo junto, Lígia. Então, a análise eu acho que tem que vir em cada um desses quadros e depois talvez ver qual é a analisada de todo o time hoje presente para ver o rumo. Eu acho que o rumo da China é esse, né? Pôr a casa em ordem, alimentação novamente, culturalmente chinesa, né? Porque culturalmente o novo presidente quer ter a casa arrumadinha com as próximas gerações que estão vindo, ou seja, os garotinhos que vão na escola há 5 ou 6 anos, já estão sendo formados de uma forma nacionalista, de uma forma chinesa, com não tanta influência de fora, e isso vai estar também atado à alimentação. E você não acha, por exemplo, Conrado, como que fica o crescimento econômico
e a retirada de pessoas da parte de baixo da linha da miséria, levando essa migração para os grandes centros, né? Esse aumento do poder de compra, da renda per capita do chinês, não atrai o consumo de carne bovina, não aumenta, consequentemente, o consumo de carne bovina, e isso é uma tendência, né? O que você me diz sobre isso? Sim, mas lembra que, bom, o Brasil esteve no mesmo, se podemos dizer, dilema nos anos. No Brasil se comia porco até 1975, finais dos anos 70. O crescimento da produção bovina veio nos anos 80 drasticamente. O povo não era um artigo mais ou menos de luxo, né? E a China, a carne, comer um churrasco é um artigo de luxo. A carne que se compra, por exemplo, que se importa do Brasil, se vende em vários tipos de comércios, sem saber que a carne brasileira, podemos falar disso depois, mas o governo hoje quer tirar da cabeça do povo essa mentalidade que funcionou aqui desde os anos 80 até agora, que não precisamos luxo, não precisamos mostrar o nosso poder econômico a nossos vizinhos. Isso não é parte do socialismo. É parte do socialismo comer produtos cárnicos que têm que ser importados para alimentar a nossa população e pagar esses tão altos e a demanda sobe. Então, o que quer dizer que o governo quer começar a limpar com esse pensamento. Mas isso não é nada novo. O presidente Xi Jinping falou disto faz uns 6, 7 anos, que o crescimento do consumo de carne bovina não era saudável. Ele falou isto textualmente. Está online essas frases. Então, são se arrastando já basicamente desde 2012, né? Claro que demora uns anos em fazer a política econômica do país, né? Ou seja, o consumo de carne vai continuar, mas vai ter outras alternativas e os preços, de alguma forma, vão ser regulados. Hoje, por exemplo, se abriram as reservas. Não, hoje não. Ontem se abriram as reservas dos bancos de porco, né? 50 mil toneladas. Então, o preço do porco hoje, por exemplo, está 20 renminbis, 20 yuans por quilo, que são 3 dólares por quilo. Está super barato. E quando você tem um preço de referência, o preço de referência da carne bovina aqui está no corte do garrão, né? que é o preço de referência para todos os cortes, é o garrão. O garrão hoje está 83 renminbi por quilo. Está falando de 4 vezes mais um quilo de garrão bovino que um quilo de carne porcina. E o preço desse mesmo produto bovino do Brasil antes do 4 de setembro, estava 70 renminbis. Tem um aumento de 11%, né? Só em 3 semanas. Ou seja, até quando isso vai continuar? Né? Lígia, posso fazer só uma pergunta aqui? Toca o barco. Conrado, só uma conclusão que eu tirei desse raciocínio que você apontou. Não é da vontade do governo chinês, então, que o consumo de carne bovina no país cresça muito além desse volume atual. Eles preferem que a população se volte para o consumo de outras proteínas. Desde meu ponto de vista, não é, como se diz, não é suportável. Existe essa palavra em português? Não é sustentável, possível. Sim. Não é possível. Sustentável. Não é sustentável. Não é sustentável. Para eles não é sustentável, que continua crescendo até onde vai crescer, né? Ou seja, até ter pessoas com chinesas com físicos diferentes só de comer carne bovina. Então, o modelo americano aqui não funciona. E isso já é
e agora funciona muito menos o modelo americano de consumir produtos de fast food e de muita proteína animal. Por quê? Porque não forma parte da cultura chinesa, ponto. É mais cultura nossa da América Latina, né? Canadá, Sim. Estados Unidos, Brasil, Argentina, etc. Então, É engraçado é porque isso. enquanto a gente está pensando que isso pode ser uma estratégia comercial para, sei lá, para tentar renegociar os valores e jogar para baixo, pelo que você me traz, Conrado, fica uma impressão de que, cara, o governo não está nem aí. Se não puder entrar carne bovina aqui, a Não, gente não quer que entre. exatamente. Vocês que consumam carne suína, a gente tem estoques aqui e vida que segue, né? Eu E sim, queria fazer uma pergunta. vocês veem que faz quase 2 anos o mercado quebrou porque os preços, lembra, novembro, eu estava no Brasil, né? E uns dias depois o mercado quebrou porque se abriram as reservas de carne porcina e aí os preços caíram. Aí vieram as renegociações. As empresas da América do Sul perderam muito dinheiro, né? 50% a dívida foram para os bancos locais, Argentina, Uruguai e Brasil. Os chineses não Dezembro e janeiro pagaram. dezembro de 2019 e janeiro de 20. Foi isso. Isso mesmo. Isso mesmo, Nelson. Eu queria fazer uma pergunta, Conrado. Olhando a ótica, né, do que aconteceu na China, desde PSA, com liquidação de rebanho, com mudança do padrão de produção de suínos, né, do próprio sistema produtivo, partindo para uma produção mais tecnificada, uma exigência de recomposição do rebanho, né? Acho que todo esse movimento da carne brasileira se deu muito em função dessa questão relacionada à PSA. Só que, ao mesmo tempo, a gente teve recentemente um anúncio do governo chinês apontando uma projeção menor sobre a recomposição do rebanho de matrizes na China. Vamos colocar aí que até 2023, né, o governo esperava trabalhar aí com cerca de acima de 43 milhões de matrizes de suínos, e há uns 40, 60 dias atrás saiu uma notícia que esse número deve ficar abaixo de 40 milhões. Olhando, né, essa questão do governo em não ter aí, né, não querer comprar, não querer sustentar esse consumo de carne bovina, essa redução do rebanho de matrizes, ela teoricamente, né, você vai ter um impacto, você vai ter vamos dizer, projetando isso, você vai ter, em tese, uma menor oferta de animais para o abate no futuro. Tudo bem que você tem aí a questão de composição tecnológica, né? Você tem o ganho de genética do rebanho, e que conta muito na questão da produção de suíno. Você tem também os ganhos de conversão alimentar. Tem alguma sinalização de que essa redução da expectativa da quantidade de matrizes, ela não vai afetar essa oferta de carne suína lá para frente, para a China? O governo, bom, eu vou te responder simplesmente que o governo está hoje o preço, como eu falei, o preço do porcina está 20 renminbis, está 4 vezes menos. O governo está subsidiando, então não tem incentivo para os produtores, os pequenos já não existem. Não tem incentivo para os produtores médios e os grandes de continuar produzindo, porque o subsídio está muito baixo, e o preço de venda é basicamente a pérdida. Então, eu acho que a tendência é que
esse quadro que tu falas e que desça, não que sobe ou que se mantenha, porque a esse tipo de preços ninguém vai fazer investimentos. Mas a China está se preparando em outras fontes já faz um tempo, né? Com muitos dos países vizinhos, as relações não estão muito bem, mas com muitos outros estão muito bem. A Rússia, por exemplo, Cazaquistão, Uzbequistão, Ásia Central estão muito boas relações com a China, tem muitos grãos, tem terras sem florestas, e já tem investimentos chineses que vão começar a produzir lá, estão as vias férreas que os chineses estão fazendo, parte da construção da Belt and Road Initiative, que vão ligar a China com o mundo todo, e essa Ásia Central é uma das partes mais interessantes para a produção de alimentos, né? A Rússia tem grãos, tem soja, tem trigo, ou seja, tem basicamente tudo. Os preços da mão de obra são baratos, estão do lado, e as vias férreas podem trazer essa matéria-prima para ser processada na China, ou vai ter investimentos de processo dessas matérias-primas, carne bovina incluso, não? A Rússia está se preparando com gados e genética que vem importando da Austrália já faz anos, e estão fazendo um trabalho bastante bom. Ou seja, eu acho que o Brasil e a América do Sul em geral vai ter concorrência, né? Concorrência por produtos, bom, o tempo de entrega mais rápido, produção mais barata. Então, eu acho que o caminho vai por aí, viu? A China ter menos dependência da América do Sul em geral e menos dependência do Brasil, tanto em porcinos o Brasil, você bovinos. sabe que ele é um concorrente assim bem ferrenho por questões climáticas, geográficas e pela própria aptidão de produção, né? Então, é difícil você competir num país, por exemplo, como a Rússia, que tem invernos rigorosíssimos, né? Extremos, quando a gente tem, por exemplo, 2 safras de milho aqui, consegue produzir o boi de maneira mais rápida e com insumos mais baratos, né? Mas claro que eu também não gosto de subestimar a competição. A gente não pode subestimar quem se dispõe aí a entrar nesse mercado também. Mas o Brasil, ele continua e continuará sendo um grande player, né? Sim, em outros mercados, talvez da Ásia, não? Aí tem 2 pontos que talvez o Marcel poderia ajudar já que está na parte da exportação, e eu estou aqui na parte da China. Por exemplo, eu acho que o governo brasileiro está silencioso, não, com o que está acontecendo, mas as plantas exportadoras exportaram 112 mil toneladas, quantos são? 4.500 containers, eu diria, sem consultar a parte chinesa. Ou seja, isso aí eu acho que foi um pouco, se se pode dizer, pesado em dizer, sem consultar mesmo o Ministério de Agricultura, se dava para fazer, quais eram os riscos. E o Marcel me falou, os frigoríficos vão tomar o risco de enviar esses 4.000 contêineres. Eu falei, risco? Mas isso se faz em um cassino em Macau, que vamos apostar que vai acontecer. Ou seja, eu tenho a grande intriga de saber por que o risco vale a pena, ou se talvez não vale a pena e todo mundo é rico lá no Brasil, que se o produto se perde, dá mal lá, né? Eu tenho uma pergunta, talvez isso não tenha ido em linha com o acordo comercial propriamente dito, que considera a certificação da carne até uma determinada data, e poderia, em tese, ter um buraco aí, um buraco negro dentro do acordo comercial, que a gente tem que interromper as certificações, mas o que foi certificado pode ser enviado, né? Eu acho que é nisso que eles, entre aspas, apostaram, entendeu? No acordo comercial. Exatamente. Sim, mas o que acontece é que, sabe, quando você faz uma negociação anterior, um protocolo, negociar um protocolo com uma empresa chinesa ou com o governo chinês, tem que ser escrito em várias.
em 10 chineses, porque sempre dá para ter algum tipo de erro na imitação. Né? Sim, Você está me escutando? sim, estou escutando. Então a interpretação desse protocolo é como interpretar a Bíblia. Pode ter várias Entende? interpretações diferentes aí. E claro, ou seja, quantas igrejas tem que interpretam a Bíblia? Bom, tem um monte e tem mais. Então, a interpretação desses protocolos não... Bom, para o Brasil estão claros, mas para os chineses nem estão claros. Então, os E vamos falar a frigoríficos verdade, né? Às vezes a gente interpreta como convém também. Desculpa? Às vezes a gente interpreta como convém também. Vamos falar a verdade, né? São duas partes aí negociando. Sim, mas desde o ponto de vista chinês, eu acho que a parte brasileira se equivocou em não consultar, sabe? Se tem uma dívida, se tem um risco, uma das partes faz uma consulta, né? Mas aí os frigoríficos começaram a embarcar, e agora os portos estão cheios, os portos aqui, os navios estão né? E os containers, como já sabem, vão ter que encontrar outros destinos, que eu acho que podem encontrar outros destinos. O Brasil tem, desde que tem sem febre aftosa, sem vacinação, tem Indonésia, Singapura, Malásia, Tailândia, Filipinas, mercados abertos, envia 10.000 toneladas para cada um desses destinos, a um preço de desconto, mas não tem que voltar esses contêineres para o Brasil. Não tem que voltar e não precisa voltar. A gente tem outros mercados, né, Conrado? Mas hoje a China leva, na média aí de 2021, 55% de tudo que a gente exporta. Esses 55% de tudo que a gente exporta, eles representam mais ou menos 15% da nossa produção. Então é bastante, né? Para a gente realocar. De repente você dobrar todos os outros mercados, entendeu? Então vai ser um grande desafio aí pelas próximas semanas ou meses ou dias, né? Quem sabe a gente consiga resolver isso logo. Mas agora a gente voa sem instrumentos, basicamente, né? Bom, eu acho que vai ser um bom exercício de negociação para os diplomatas brasileiros e para o Ministério da Agricultura, que tem gente muito boa que eu conheci aqui em Xangai, que agora estão de volta lá em Brasília. Tem bons negociadores, né? Agora é a hora da verdade. É a hora da verdade. Entendi. Acho que uma coisa que foi muito claro foi a aposta dos frigoríficos na capacidade de negociação do governo brasileiro, né, no papel do Ministério da Agricultura. Sabe o que eu acho, Marcel? Que todo mundo apostou exatamente a impressão que eu tenho aqui, que a China precisa muito da nossa carne. Isso. E o que o Conrado está trazendo aqui, sobre essa tentativa ou esse esforço, na verdade, né, para o governo chinês moldar o apetite do consumidor lá doméstico chinês, é uma novidade para mim. Você está entendendo? Aí que é a questão cultural. Isso para mim é uma novidade, por sinal, muito preocupante. Estou meio chocada aqui, assim. Porque verdade, a gente achando que os caras precisam a nossa muito. Importância não é tão grande como a gente pensava que era, né? E o governo não está nem aí. Se o consumidor chinês não gostar, dane-se, vamos para os espasmos, né? Eu acho que não é nem que a nossa importância não é tão grande. Eu acho que o que chega para mim, fica claro, é que a carne bovina não é tão importante para o governo chinês nesse momento. Eu acho que é até uma briga de interesse, assim, o que é o interesse governamental e o que é o interesse dos importadores chineses, do comércio privado chinês, digamos assim, né? Eu acho que tem essas duas visões dicotômicas também sobre o cenário. Mas eu acho que mais ainda do que isso. Cara, faz de conta que falta... Estou com uma impressão assim meio chocante aqui, o Conrado, Marcel, Iago, que é o seguinte, mesmo que falte carne suína, vamos entrar em espasmo? Entre em espasmo, a gente precisa ir por aqui e acabou. É isso que para mim é um conceito novo, né?
porque não é o conceito. conceito que nós estamos acostumados a viver historicamente. A gente nunca viveu isso. Né? Aqui a gente vive de demagogia, né? Então, não, eu vou trazer mais carne, eu vou te agradar, né? E lá é uma construção política completamente diferente. É Tá? cultural. Conrado, tem muitos exemplos assim, Lígia, muitos exemplos nos últimos 2 anos, muitos exemplos desse tipo que o governo decide para o bem da sociedade, claro, né? Estes passos, a visão do governo é o para a sociedade, o que é melhor para a sociedade. Então, tem muitos exemplos similares desse tipo. Desde o ponto de vista chinês, para nós, talvez, ocidentais, são coisas, são pontos chocantes, né? Mas este aqui eu estou um chocada país aqui. com séculos de história, então demora muito a compreender, e muitas vezes eu mesmo não compreendo as coisas, demoro muito tempo, e depois quando compreendo já a cabeça troca rapidamente, porque são muito rápidos mentalmente, né? Mas uma coisa é fundamental é compreender a história e a cultura chinesa, e desde esse ponto de vista, e o sofrimento da cultura chinesa também, né? E os hábitos culinários, e os hábitos de alimentação, e aí mais ou menos tu vais encaminhando um caminho. E agora eu venho, agora não, já faz 5 anos estamos preparando rascada na China, né? Era aí que eu queria chegar. Que Desculpa vimos te preparando interromper. Eu queria muito chegar aí. Fala. Então, por exemplo, você está falando para mim que o governo está, vamos falar, não sei se essa palavra, mas forçando uma mudança cultural, né? Aqui no Brasil... Implementando. Implementando. Não forçando, implementando, eu diria. Implementando. Tá bom. E aqui a gente tem uma coisa muito diferente, né? Uruguai, Argentina, Brasil, a gente tem uma cultura de churrasco muito forte, né? A gente vê aqui na América do Sul, e eu imagino que isso não seja muito conhecido aí. Então, eu queria que você explicasse assim, como que é o consumo e por que você está levando essa churrascada aí, como que funciona essa dinâmica, né? De repente, a gente apresenta para eles essa maneira maravilhosa de consumir a carne bovina e muda de ideia aí o Xi Jinping. Sim, bom, vários pontos. No primeiro, que a carne bovina aqui se começou a conhecer nos anos 90, quando as relações Estados Unidos-China eram boas, né? Então se começou a trazer carne dos Estados Unidos. Então, Estados Unidos marcou a presença da carne e a forma de comer carne nessa época, né? Mas muito pouco, claro, né? Muito vinha de contrabando de Hong Kong, as importações quase não existiam. E aí, como os Estados Unidos tinham uma presença cultural que estava implementando, digamos, o chamado imperialismo cultural e alimentação, todo mundo começou a consumir carne dos Estados Unidos porque fazia as pessoas inteligentes e mais poderosas, né? Esse aí era o pitch dos Estados Unidos para vender carne aqui, né? De Austrália e Estados Unidos saiu do mercado por problemas. Canadá e Estados Unidos saíram por causa da vaca louca, né? Aí abriu Austrália, Uruguai já estava autorizado e Nova Zelândia. Mas sempre foram produtos que eram de alto poder aquisitivo, né? Então, já desde faz anos já se pensa que comer carne bovina é para uma pessoa rica, etc, etc. Mas não tinha experiência, as pessoas não tinham experiência, os restaurantes não tinham experiência em fazer churrasco. A carne bovina aqui, basicamente, ou qualquer outro tipo de carne. Os pratos chineses, se usa a palavra, nós usamos a palavra que queimam as carnes, né? Porque põe fogo, né? Mesmo se usa no wok. E depois chegou a carne australiana, os australianos fizeram um trabalho muito, muito, muito bom que os chineses provem a carne, que é uma carne que não é chewy, como se diz, que é difícil de masticar, como é a carne
de pasto do Uruguai, ou talvez da Argentina e talvez do Rio Grande do Sul, né? que não era, nessa época, alimentado, terminada a curral. Então, a Austrália deixou marca muito importante aqui, o que quer dizer qualidade de carne. A Austrália ainda hoje, com os problemas que tem políticos e o mercado que caiu em 70% das carnes australianas, caiu, como sabem, o painel sabe, as carnes australianas hoje aqui na China continua, mas o nível é muito, muito baixo, mas a referência continua sendo a Austrália, porque o chinês começou a... Bom, ele gosta de que a carne seja macia, né? Então, uma carne de pasto não é tão macia. Então, a carne brasileira, por exemplo, nos supermercados, se vê pouco. A carne da América do Sul, nos restaurantes, se vê muito pouco. Começou agora, faz um ano, se vê carne argentina nos restaurantes, filé mignon da Argentina, algum tipo de wagyu que vem do Uruguai, mas nos restaurantes, nos cardápios, não diz carne do Brasil, não diz isso. Então, com tudo isso, porque adoro fazer churrasco, e uso carvão, e fiz meu desenho minha plataforma e faço churrascos uma vez por semana em diferentes lugares em Xangai, porque eu gosto de fazer isso, adoro de fazer isso. E ponho todo tipo de carnes, ponho carne brasileira, Uruguai, Argentina, Brasil, Austrália. As pessoas podem testar. Eu não sou nacionalista na parte de carnes, né? Eu gosto de oferecer o que as pessoas têm. Então, o resultado disso foi tão bom, que depois veio muita gente fazer restaurantes e se começaram a comercializar tipos de churrasqueiras que não tem problemas de pegar fogo para os restaurantes, etc., né? Então, eu participava com minha empresa de importação em promoções de carnes em festivais de comida. E as filas das pessoas, eu tinha filas de 200, 300, 400 pessoas esperando para comer um filezinho de 100 gramas. Então, aí comecei a pensar em fazer um festival. E eu tenho bons parceiros que são parte do governo chinês na parte dos meios de comunicação. Começamos a falar, já faz uns 5 anos, e este ano, finalmente, o governo nos deu a licença para poder usar carvão, porque aqui um festival desse jeito é impossível fazer, por problemas de multitudes, problemas de seguranças, fogo, que a gente aqui tem medo do fogo, né? Por se tem um incêndio, etc, etc. Tem muitos protocolos de segurança. Então, depois de 5 anos, temos as licenças para fazer isso. Então, decidimos fazer o primeiro festival internacional da carne, todo tipo de carne, bovina, porcina, aviar, aqui no Parque Aberto 2022, se permite a pandemia, né? A ideia era trazer cozinheiros de todos os países, né? Que têm de carne na China, né? Então, estamos prevendo uma participação de 60 mil pessoas em 2 fins de semana, né? Então, já Estados Unidos está interessado, Canadá, Austrália, as organizações, estou falando, não? LMLA da Austrália, New Zealand Beef, Canada Beef, e depois eles trazem as carnes e eles são eles que dirigem cada um dos estandes, não? Mas a iniciativa é essa, fazer uma grande churrascada para o povo chinês e nestes tempos de câmbios, 2022, ao ar livre, né? Em um parque aberto perto de Disneyland. Nossa, que legal. Acho que aí você vai convencer o pessoal a continuar consumindo a carne. Não tem como não gostar de churrasco. Sim, bom, e é mais que tudo para que
é para que os países possam fazer o branding das carnes, que é o grande Sim. problema do Brasil, por exemplo, o grande problema do Uruguai, o grande problema de os novos países que foram autorizados. O branding aqui hoje pertence, número 1, à Austrália, número 2, Estados Unidos. São os países branding. Ou seja, muito fácil para eles vender né? Muito, muito fácil. Ou seja, se você os supermercados físicos não vendem carne, outras carnes que não sejam australianas ou americanas. O grande Costco E a carne dos Estados Unidos... desculpa. Fala. E a carne brasileira, Não, fala. ela entra aí, como que ela é redistribuída? Como que ela é consumida e o caminho dela até chegar ao consumidor? Restaurantes? Sim. Bom, sim, mas eles não dizem que é carne brasileira. Por exemplo, tem o hot pot, tem os cortes preferidos do hot pot, que é um prato da província de Sichuan, que se faz com filetinhos bem como se fosse um salame, né? Você põe um prato com filezinhos de contrafilé, por exemplo, bem fininhos, né? Então, e depois os cortes dianteiros, não? O peito, se usa o peito. Esses são os restaurantes de hot pot, e os restaurantes com hot pot têm cadeias, alguns deles com 3.000, 4.000 restaurantes, né? Isso por um lado. Por outro lado, como a carne brasileira é magra e não tem que ser limpada e reprocessada como outras carnes que têm muita gordura, vai diretamente para comidas pré-feitas, que só tem que ser esquentadas, né? E tem 50 gramas de carne, 80 gramas de carne, né? Tem alguns comércios online que vendem sim carne brasileira. O filé mignon praticamente domina Brasil, porque o preço é muito acessível, né? Entendi. Eu só queria acrescentar um ponto que é muito interessante, que vem em encontro disso que o Conrado falou. Quando eu comecei com esse trabalho de enviar carne para lá, nos primeiros embarques, praticamente só gado confinado no Brasil, para conseguir abater animal abaixo de 30 meses, praticamente tudo que está sendo abatido é animal confinado. Então, a gente tem um animal com acabamento melhor de gordura. E nos primeiros embarques, houve reclamação por parte dos chineses, que estava indo um corte muito gordo, que a gente estava achando que era bom, na verdade era o contrário. Tem uma diferença aí, né? Isso. Então, a gente teve que fazer ajustes nos cortes para diminuir, para aumentar a limpeza de gordura mesmo. Nossa, que interessante, cara. É exatamente o contrário do que a gente acredita aqui, quando a gente vai para a parte prática disso, né? Porque a gente está achando que está todo mundo amando a carne brasileira, achando o máximo, que a gente está sambando lá na China, né? Levando o samba brasileiro lá para a China, e não é bem assim. Então, acho que esse trabalho do Conrado aí é importantíssimo para gerar um branding, né? Para a gente conseguir criar um branding de carne lá. Falar, olha, essa aqui é a carne brasileira e ela é legal. Olha, vamos experimentar agora a carne brasileira? Vamos! E começar a colocar isso na prateleira do supermercado. Mas é interessante porque a gente está discutindo isso e vem em contraponto com o começo da conversa, né? Um grande risco também. Mas Tá sem microfone, Laura. Não estou te ouvindo. Opa, agora deu. Eu acho que, apesar de ter toda essa percepção da cultural chinesa, que é um ponto até que nos assustou um pouco aqui, tem a questão deles, ainda assim, mesmo que não seja um ponto tão cultural, mesmo que seja uma carne cara lá para eles, né? Eles importaram muito, evoluíram muito nas importações aí da nossa carne. Então, será que eles não podem ter criado gosto? E aí eu queria fazer um questionamento para o Conrado, no sentido de estoques. Eu sei que na China não tem muita divulgação desses estoques, mas essa carne que foi chegando do Brasil e de outros países, a carne bovina no geral, você acha que tem um pouco aí reservado, estocado, ou já está tudo sendo repassado para o mercado, eles estão diluindo os estoques? Você tem alguma percepção em relação a isso, Conrado? Está se cortando um pouquinho. A pergunta foi como estão os estoques de carne bovina aqui na China?
Isso, basicamente isso. Boa pergunta. Justamente hoje peguei alguns dados, está baixo o preço, como eu falei, o incremento dos preços é a realidade que os estoques estão muito, muito baixos. Em alguns dos distribuidores já não tem carne bovina. Não tem carne bovina. Os que têm estão em caminho de outros países que não têm problemas de entrada aqui na China, vão fazer bons dinheiros, porque o preço, sabe, o fim de ano, o novo ano chinês começa o 1º de fevereiro, então temos janeiro, dezembro, o produto tem que chegar aqui sem problemas até 10 de janeiro, né? Ou antes, finais de dezembro. Então, eu acho que como estão as coisas, os estoques vão diminuir até o ponto de que a realidade vai ser duas possibilidades. Que o Brasil, que a China deixe entrar carne brasileira com algum tipo de negociação nova, algum tipo de quota ou de eu estava pensando talvez algum tipo de certificação de alguma empresa brasileira é uma empresa chinesa que está trabalhando no Brasil, que tem escritório em São Paulo, que seja essa empresa que está dentro dos frigoríficos ou que toma mão de algum tipo de certificação em relação a seguridades que o governo chinês poderia estar pensando ou querendo negociar, se é o caso, ou diretamente o troco de dieta no povo chinês vai vir mais cedo que tarde. Mas os estoques estão baixos em porco, mas frango tem, né? Frango tem, e tem muito frango no Brasil, número 1. Ou seja, que o Brasil não está tão mal. Vai ter mais consumo de frango, como acontece em outros países, né? Quando o preço dos bovinos está alto, a pessoa consome mais frango. Desculpa bater nessa tecla, porque agora eu fiquei curiosa. Se o governo tenta ajustar, fazer um ajuste cultural no sentido de focar em consumo de proteínas mais baratas, talvez seja até uma questão de um gasto um pouco mais eficiente para um país que tem um histórico de baixa renda. A gente sabe que a concentração, por exemplo, da população rural na China é bem maior do que a média mundial, né? Ainda. Como que a gente ampliou tanto esses envios de carne bovina, essas vendas de carne bovina para a China nos últimos anos, né? A gente conseguiu estabelecer o acordo comercial em 2015. E antes disso já entrava muita carne pelo Canal Cinza também. Não sei se vem ao caso a gente comentar isso aqui agora. Depois veio a peste suína africana, né? Acho que aumentou o apetite do chinês em relação à carne bovina pela ausência da carne suína ou pela redução dos estoques. E isso trouxe um fenômeno aí que foram esses embarques recordes, né? A substituição do mercado que a gente tinha e que mandava para Hong Kong antes de 2015 pela China diretamente, pela China continental, foi muito bem feita, assim, foi muito tranquila essa transição. Eu lembro que na época a gente tinha medo de perder Hong Kong e não conseguir engatar a China e ficar com aquela carne à deriva, entre aspas, né? Vulgarmente falando, e a gente conseguiu fazer essa transição. E agora essa mudança de visão, eu estou tentando encaixar aqui, ou talvez eu não esteja conformada ainda com esse choque cultural. Mas como que fica esse crescimento, acho que é um pouco do que a Laura colocou, esse crescimento meteórico do consumo nos últimos anos, de 2015 para cá, e agora daqui para frente essa mudança de visão que eu tive agora com a conversa com você? E não só isso, que falaste, Lígia, do canal CISA via Hong Kong, nas últimas, justamente, desde o dia 5 de setembro, já fazem 6 semanas, em Hong Kong, o governo lá finalmente está indo atrás
dos policiais e foram decomisadas 30.000 toneladas de carnes em 3 semanas. Ou seja, ninguém sabe, ninguém disse de onde são essas carnes, então são de todos os países, né? Brasil, Argentina, né? Ele está sendo reativado, então, o Canal Cinza, dentro da atual situação? Não. Bom, está indo atrás da fronteira, não? A fronteira está fechada, fechando. Ou seja, Hong Kong, com os outros problemas que Hong Kong tem em relação à China continental, esse caminho lá já está nos 60 dias está parado. Ou seja, que isso aí eu não acho que vai se abrir, porque é um risco grande, ninguém sabe o que está dentro dos contêineres, além da carne, né? Pode ter outro tipo de produtos, né? Ilegais, que não são comestíveis. Então, isso aí vai atrasar as exportações também, não só do Brasil, mas de outros países, né? Isso é um problema de segurança para a sociedade, a parte de Hong Kong. Na parte do consumo, China, no mês de setembro, cresceu 9,8%. Ou seja, no país todo. E eu acho que cresceu ainda mais, 9,8%. O governo tirou o número para baixo para que os outros países não fiquem com ciúmes, mas a economia aqui sigue, mesmo com os problemas, com outro tipo de problemas do país. Mas o consumo aqui continua forte. Não vai continuar forte em carne bovina. E a pergunta é possível isso? Eu acho que é possível. Se o governo enviar o recado, que já enviou o recado, os estoques estão baixos, vão abrir o mercado para o Brasil? Fecharam o mercado com os contêineres que têm que sair dos portos. E é melhor que esses contêineres saiam rápido dos portos, porque o parking desses contêineres no porto é muito, muito, muito caro. Ou seja, é outro risco, Marcel, é outro risco para os frigoríficos. Ou seja, estamos falando eu tenho os números aqui, um dia de demurrage. Demurrage são os dias livres, são 10 a 14 dias. Depois de 11, 950 renminbis, são quase 150 dólares por dia. Depois de 21, 1.850 renminbis, estamos falando de 300 dólares por dia para um container. Em um mês são 10 mil dólares, quase. 9 mil dólares. Então, esse é o risco que os amigos do Marcel tomaram enviando todos esses containers, né? Marcel, eu vou fazer uma pergunta. Eu quero fazer uma pergunta, Lígia. Faça. Marcel, fala, por favor. Então, esse é como a gente falou, você expôs muito claro. Aí já os frigoríficos realmente tomaram esse risco e estão no risco do free demurrage mesmo. Então, mas já culturalmente, eu falei da cultura chinesa, eu quero saber da cultura brasileira. Como é isso que vão tomar riscos de 500 milhões de dólares? Conta para mim, por favor. Eu acho que o brasileiro aposta muito no jeitinho brasileiro. Acha que o mundo inteiro vai se comportar igual o brasileiro se comporta, tentando o jeitinho para se solucionar tudo. Só que isso, na prática, não acontece. Aqui acho que a gente é meio preguiçoso em conhecer a outra cultura. Ou conhecer a nossa contraparte, tá? Ao mesmo tempo, Conrado, em que o brasileiro é muito habilidoso para fazer negócio. Se você pegar as principais multinacionais aqui na América Latina, acho que você tem um ganho, assim, você pode olhar os CEOs, em grande parte eles são brasileiros. O brasileiro tem uma grande participação porque ele é bom em desamarrar coisas, em fazer as coisas fluírem com sua habilidade social, né?
E eu acho que às vezes dá certo, às vezes dá errado. Eu acho que nesse caso deu errado, né? Até porque nós estamos mandando a carne daqui, mas nós não estamos aí para negociar, para conversar, explicar. Eu acho que a comunicação foi muito falha. Então vamos mandar, chegando lá a gente vê, conversa, vai passar, tá no acordo comercial. Eu acho que foi algo que deu errado dessa vez, mas que numa média costuma trazer uma característica positiva para o brasileiro. Pega as grandes companhias aqui, na América Latina, você vai ver, boa parte dos CEOs é brasileiro por isso, por essa habilidade, mas dessa vez não deu muito certo. E fica aqui o produtor, inclusive, para pagar o pato, né? Uma coisa também que aconteceu, que me falaram também os frigoríficos, em relação ao booking, né, de navio, estava difícil, muito difícil. Nossa, então, Marcel, aí você colocou um ponto nevrálgico. Boa. Tava passando batido isso aí. Qual? Exato. Então, o que aconteceu? Preferiram correr o risco para depois não ter como mandar essa carne no curto prazo. Então, falou assim... Tá faltando container, gente. Isso. Vou aproveitar o booking que eu já tenho, porque eu acredito que vai se solucionar dentro de um mês, por exemplo. O que é o booking, então, né, Marcel? É o agendamento dos containers, da utilização dos navios e dos containers. Então, isso aí tá difícil de conseguir, porque tá faltando container e o custo do transporte, gente, explodiu. Então, o cara falou, deixa eu pegar esse container, tá aqui, porque se eu tiver que pegar amanhã, primeiro, eu não sei se eu consigo. Segundo, pode estar muito mais caro se eu conseguir. Então, os caras falaram, deixa eu aproveitar que tá aqui e ver o que acontece ali depois. O problema é que no final ficou muito pior o remendo do que o soneto, né? A emenda do que o soneto, entendeu? Exato. Mas dá para entender também, em parte, né? Dá para compreender. Marcel, não é loucura total, não é o gambling lá em Macau, viu, Conrado? Eu vou perguntar aqui, Marcel e Conrado, só para tirar uma dúvida. Financeiramente, compensa você... Vai dar oportunidade para países... Peraí, tem uma cortada. Oi. Fala aí, Iago, fala aí, toca aí. Tá, vamos lá. Compensa financeiramente, ao invés de manter essa carne lá e, digamos assim, esperar, compensa trazê-la de volta para o Brasil? Ele é obrigado a trazer, no caso assim, essa carne que está lá no porto, ele é obrigado a trazer de volta para o Brasil se ele não tiver nenhuma venda por perto, ou ele deixa lá e ele não sofre as consequências de deixar aquela carne lá a cargo do governo, vamos supor, da alfândega chinesa incinerar, vamos supor, ou descartar essa carne. Compensa financeiramente você pagar de novo um frete de retorno? Eu passo a bola para o Conrado, que tem uma experiência maior lá na China em relação a isso. Uma travada aí no do Conrado. Acho que o Conrado... Bom, então eu vou enquanto ele volta, tenta aí. Eu vou tecer meu comentário. A conta é financeira mesmo. É o custo do frete quanto o custo de pátio lá. Então, assim, a partir do momento que ele vê que o custo de pátio vai ficar maior, ele tem que dar destino para isso. Não tem jeito. Como o Conrado falou aí, vai chegar um ponto que vai ficar em torno de 350 a 500 dólares por dia, né? Então, sim. Então, vai ter que tomar essa decisão de trazer de volta. Mas eu falo assim... Ou dar destino para outro país, ou... A minha dúvida é se ele tem a opção de só esquecer essa carne lá e falar assim, não compensa eu mandar de volta. Isso. Nesse ponto aí, eu acho que o Conrado podia detalhar melhor, porque eu não sei qual que é o destino que o governo chinês, no caso, daria esse produto se ele for esquecido lá no pátio. Isso aqui. E tem que lembrar um ponto que esse produto também tem valor, né, Iago? Então, sim. Assim, o frigorífico também não quer perder o valor financeiro da carne. Tirar o máximo possível disso aí, né? Natural. Então, entendi. Matemática, um grande né? problema também agora vai ser em relação aos pré-pagamentos, né? Porque as empresas chinesas fizeram os pré-pagamentos das cargas. Sim. E tem que ver como vai ser a negociação entre os importadores e os exportadores para a devolução desse dinheiro, né? Para ver o que vai ser feito, tanto quanto a carga, quanto ao pré-pagamento que foi feito já. Exato. Conrado, tá ouvindo a gente?
Eu não estou escutando. Tá Oi, sem está áudio ouvindo, aí? Conrado? Conrado. Não estou escutando. Está quebrada a conversa. Lígia, Que eu posso pena. te escutar, mas os outros participantes não posso escutar, sai quebrado. A Lígia escuta, Então, mas os vamos outros não. transmitir então o áudio aí, porque eu sou ruim aqui em resolver problema ao vivo aqui, tecnológico aqui. Mas, o Conrado, o Iago estava perguntando assim, que acontece, assim, de modo geral, o que acontece com a carne agora, né? Se volta para o Brasil, quem fica com esse prejuízo depois que a China manda? E o Marcel dá uma esclarecida aqui, falando que o que manda é a conta, né? A conta do custo de manter no porto essa carne, e que é o demorrage, né? E basicamente a matemática depois dessa carga, o que acontece com ela, se ela volta para o Brasil, por quanto ela vai ter que ser comercializada, se a gente consegue encaixar num outro mercado que paga um pouco melhor, né? Fazendo já um. E aí a gente queria a sua opinião também sobre isso, se você conseguir aí. Deu para Diplomatas entender? brasileiros, Ministério, eu acho que dá para vender para os outros mercados da Ásia, como eu falei. Indonésia, grande comprador. Indonésia, sabe, é comprador da Austrália, mas o preço do gado hoje na Austrália está quanto? 7,50 o quilo carcaça? Ou seja, o Brasil na Indonésia só pode vender 20, 25 mil toneladas. Filipinas, 10 mil, 15 mil toneladas. Malásia, que está halal, supostamente muitas plantas são halal, 10, 15 mil toneladas. 50% depois tem Tailândia. O Brasil está muito bem posicionado para pegar, nestes 2 meses, com os problemas, o mercado total da Austrália. Está metade do preço essa carne. Ou seja, eu acho que o Brasil já está negociando com esses países. Entendi. Isso que o Conrado falou realmente. Isso já está acontecendo, né? Já. Então, assim, já tem alguns parceiros frigoríficos aí que já estão tentando dar destino para esse produto, comercializando com outros países. Sim. Eu entendi. Então, já está acontecendo essa realocação de mercadoria, vamos falar assim. Acho que é uma realocação da mercadoria, né? Ao máximo possível. Lembrando que o mercado exportador, ele paga... Não acho que essa carne vai voltar para o Brasil. Tem esses mercados que estão desesperados por ter proteína animal. A Austrália está com estoques e super altos. Não dá para... As pessoas não podem comprar essa carne. Ou seja, esses governos não vão subsidiar a importação de carne como poderia talvez fazer a China, né? Que o consumidor paga preços altos. Mas eu acho que perder dinheiro, os frigoríficos estão na posição de não perder dinheiro nesses mercados. A custo, eu acho que dá para fazer. Tá. Ô Conrado, acho que para a gente finalizar, né? Você tem alguma informação sobre os novos surtos de peste suína africana aí no país? Continua? O produtor ainda está bastante preocupado, o produtor de suínos, né? O que você me fala sobre isso? Porque eu vou te explicar minha pergunta para tentar direcionar um pouco melhor sua resposta para onde eu gostaria de entender, né? A gente sabe que teve uma grande influência, a peste suína africana, no apetite chinês por carne bovina, né? Porque o suíno acabou encostando um pouco mais no preço do bovino e aí, na competição, a gente acaba ganhando um pouco desse mercado. Então, se esse problema continua, né, se a gente tem uma continuação desse problema que poderia aí postergar a necessidade chinesa pela carne bovina e, consequentemente, pela carne bovina brasileira. E aí a gente trabalha esse branding, né? Você leva a churrascada e por aí vai. Lígia, eu compreendi mais ou menos, porque está se cortando, mas sim, o consumidor chinês teve preocupado em continuar consumindo
o consumo de carne porcina, mas isso foi já faz 2 anos, 2 anos e meio, e os outros países europeus continuam exportando produtos porcinos a um preço que de porcinos importados funciona bem, né? Portugal está dentro, Espanha, França, Alemanha, que teve um problema, mas está solucionado. A Inglaterra teve um problema, está solucionado. Agora tem com vaca louca, né? Que Irlanda e Grã-Bretanha estão temporalmente suspendidos. Mas já tem confiança o consumidor tem confiança ou seja, o Brasil poderia expandir as exportações de porco brasileiro na China. Ok. Acho que isso aplaca uma parte aí do que a gente imagina por aqui, né? Eu tenho ouvido notícias de novos surtos, de que está difícil, né? Eu entendo que o governo financiou uma boa parte aí dos produtores para reforçar, né, a parte agropecuária, principalmente na parte de proteína animal, por conta desse shortage, né, dessa perda de estoque, e que esse financiamento não foi muito bem sucedido pela permanência, pela persistência da doença no território, né? Então, eu não sei, eu acho que o Conrado não está recebendo lá direito, o áudio está cortado. Eu estou até tentando falar mais devagar, mas a gente está tendo um problema de comunicação. Mas beleza, gente, olha, eu acho assim que eu vou até finalizar. Eu acho que foi um papo assim muito rico. Eu estou até meio branca aqui, assim, para a gente trazer esse conhecimento do Conrado e essa experiência prática do Marcel para as nossas análises, né? E considerar, abrir a cabeça para pensar de um modo um pouco diferente. Eu acho que é aí que a gente enxerga grandes oportunidades. Então, eu acho que por hoje está bom. Eu queria agradecer, assim, imensamente pela disponibilidade, Prazer. pelas informações, pela sua acessibilidade. Obrigada, viu, Conrado? Eu sei que aí é noite, é tarde já. Obrigada por você ter topado ficar aqui com a gente. Marcel, parceirão, obrigada aí, viu? Tá sempre colocando informação aqui para a gente antes de sair no mercado, né? Então, obrigada aí por compartilhar e pela parceria de sempre. E obrigada aí, viu, turma, por trazerem as perguntas. Prazer. Fala aí, Conrado. Iago. Prazer, Iago. Prazer, Marcel, Lígia. Pessoal, muito bom falar com vocês, intercambiar informações. À disposição por qualquer outra fofoca. Muito obrigado e cumprimentos para todo mundo. Obrigada aí, viu? Obrigada mesmo. E é assim, né, gente? Eu sou eterno otimista, senão não era empresária, né? Então, acho que a gente tem que ver meio copo cheio e o que melhorar daqui para frente para conseguir contornar essa situação e continuar comercializando a carne aí de uma maneira eficiente, né? Eu acho que o nosso produto ainda tem muito para agregar, ele é barato. Vocês sabem que na média histórica o produto brasileiro ele é 14% mais barato do que a média global, né? Então a gente tem ainda uma competitividade muito boa, a gente tem que se aproveitar e se valer dela mesmo contra aí algumas tendências que estão entrando e fazer o melhor possível diante disso. Então é isso aí. Obrigada aí, viu? Obrigado, um grande abraço para vocês. Obrigado, Lígia, pelo convite. Estou à disposição aí para novos. Valeu, parceiro. Obrigada, gente. Valeu, Iago, Laura, Stefan. Obrigadão. Valeu. Boa semana para vocês. Um abraço, boa semana. Tchau, tchau. Tchau, gente.